O tema de hoje é um tema que falou muito ao meu coração. Me lembro em 2005, se me falha a memória, eu comprei um livro do Philip Yancey chamado Decepcionado com Deus. Esse sermão não tem nada a ver com o livro, mas aquele livro falava de pessoas que ficavam decepcionadas com Deus. Eu não sei se você já ficou decepcionado com Deus. Você já ficou? Você orou por uma coisa, clamou por uma coisa, entregou, teve fé por aquilo e Deus não realizou. Orou pela cura de alguém, aquela pessoa não foi curada. Orou pelo sucesso de alguma empreitada, de um trabalho que você fez e não deu certo. Orou por um relacionamento que você tinha, ou por um relacionamento de alguém, por uma família, aquele relacionamento não deu certo. Orou por um aumento de salário, orou para que Deus abençoasse esse ano e abrisse as portas de alguma área da sua vida e não deu certo. E você ficou decepcionado com Deus. Você já ficou? Seja sincero comigo. Você já ficou? Deus, puxa, por quê? Por que aconteceu isso? Eu orei, eu confiei, eu busquei, eu clamei. E o Philip Yancey no livro, na abertura do livro, ele diz que tem algumas perguntas, ou 3 perguntas que ninguém faz em voz alta para Deus, mas em algum lugar estão aqui dentro da gente. Talvez a gente não expresse isso, mas está aqui dentro. A gente quer vomitar muitas vezes essas perguntas, porque a gente não está suportando. E ele diz no livro que uma das perguntas é: Deus é injusto? Tem muita gente que ora e vê aliás, o salmista já dizia: por que o ímpio prospera e o justo não? Às vezes as pessoas ficam pensando, como reconciliar os nossos desapontamentos com as promessas da Bíblia? Tem muita gente que fica revoltada. Aliás, tem muita gente também que vai nessas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, e ela faz tudo que o líder manda ela fazer, e ela não prospera. Aqui que ela se revolta contra quem? Contra Deus. Ela se decepciona contra Deus. Então eu quero falar sobre isso. Uma outra pergunta que ele fala é: Deus está calado? Você já orou? Já buscou a presença de Deus? Você clama, busca, tem uma causa difícil que você está enfrentando, e parece que Deus ouve a oração de todo mundo, mas não ouve a sua. Ou então, quando ouve, responde com não. Diante de escolhas cruciais da sua vida, você implorou a Deus que lhe desse uma orientação e você não ouviu nada. Nada. Aí pode passar no coração do seu: que tipo de pai que é esse? Ele não tem satisfação em me ver dando... Ele parece que ele tem satisfação de me ver dando errado. Talvez você não tenha coragem de dizer isso, mas já sentiu isso. Por que ele não conta o plano dele para mim então? Talvez passe isso no seu coração. Uma outra pergunta que o escritor diz é: Deus está escondido? Em algum momento da sua vida você já pensou isso? Como posso manter um relacionamento com Deus com uma pessoa que nem mesmo eu sei se existe? A gente ouve, né? Eu me lembro, antes de eu me converter, eu sempre fui evangélico, né? Mas não era convertido. Eu já disse isso para vocês. Mas eu ouvi o povo falando isso, aquilo. Eu falei: mas eu não sinto Deus. Será que de fato eles não estão? Será que esse povo que eu estou vindo na igreja, será que existe esse Deus mesmo? Às vezes nós, mesmo servindo a Deus, convertidos, às vezes a gente fala: puxa, mas Deus é injusto. Como pode? Como pode isso? A todo momento, meu irmão, minha irmã, o nosso caráter, o nosso compromisso e a nossa paciência estão sendo testados. Todos os instantes. Veja o mundo que você está vivendo hoje. Eu me lembro quando eu sentei com o conselho em janeiro, nós traçamos todo o projeto para esse ano. Não é isso? Um monte de convidados. Aliás, estava pensando nisso desde o ano passado. Ia ter festa o ano inteiro, 30 anos da igreja,
pregadores, né? Teria um evento em agosto agora, que já passou, né? No centro de eventos da cidade, no anfiteatro, o pastor Valdir estaria conosco. Pensamos até trazer o Hernandes Dias, muitos preletores estariam conosco. O que aconteceu? Dia 22 de março a gente se reuniu no conselho e falou: pessoal, fecha a igreja. Foi tudo para o chão. Já aconteceu de você sonhar uma coisa, ter projetos, alvos pessoais, profissionais, e de repente tudo frustrado? Como dizia minha avó, deu tudo com burro na água, tudo errado, né? Eu confesso que no primeiro momento eu pensei, eu me lembro até na reunião do conselho, acho que daqui um mês resolve tudo, já voltamos e dá para fazer tudo o resto. E nada. Voltando agora aos poucos, em novembro, talvez possamos comemorar juntos o Natal, pelo menos. Há quem diga que esse ano 2020 começou, para quem festa o Carnaval, não é o nosso caso, né? Carnaval, epidemia e Natal. Acabou, né? Quanta gente que teve firma fechada, que teve que mandar embora empregado, ou então foi desempregado, que caiu a renda. Quanta gente que está passando fome hoje. Quanta gente tinha um projeto de começar um negócio. Tem um caso de um buffet na cidade onde eu moro, que ele estava tão bem de sucesso assim, que ele resolveu construir um buffet infantil. Estava terminando de construir, veio a epidemia. Imagine isso. Agora alugaram para um escritório de advocacia, se me falha a memória. Então, projetos frustrados. Quem diria que o nosso ano 2020 seria assim, né? Quem diria? Iniciamos o ano com tantos sonhos, e de repente vem aquelas palavras, né? Eu estava ouvindo alguém dizer que a maioria das palavras de sentimentos negativos começam com D. Pensa numa aí. A maioria com D, não é? Pensa aí. Debilitado, derrotado, desmoralizado, denegrido, depreciado, deprimido, desesperado, desanimado, destruído, derrotado, desiludido, desapontado, decepcionado, depressivo. Você lembra mais algum? Desalentado. Talvez seu coração esteja assim hoje, ou passou por isso, ou vai passar por essa situação de decepção. E às vezes nós somos tentados a jogar essa culpa em Deus, tentados a nos decepcionarmos e a nos desapontarmos com Deus, porque surgem muitos questionamentos. Será que de fato Deus me ama? Será que de fato Deus liga para mim? Será que de fato Deus é justo? Como pode, né, o fulano acontecer isso? Tem uma vida torta e está dando certo, e eu aqui batalhando, e a coisa não caminha. Aí você vai lá e vota em alguém, esse cara não vota, você colocou esperança, perdeu a eleição, seu candidato a vereador não foi eleito, né? Aliás, disse semana passada: não coloque esperança em pessoas, você vai se decepcionar. E o que fazer então, meu irmão, minha irmã, quando estamos desapontados e decepcionados? Como nós devemos agir e no que nós devemos pensar quando a gente está decepcionado? Eu confesso que muitas vezes eu briguei com Deus. Na minha hora secreta com Deus, eu falei: Deus, está certo isso? Chorei, Deus, suei, me desgastei, e olha só, projetei, sonhei, me organizei para isso, orei por fulano e para ele curar, não foi curado. Tive fé, Deus, o Senhor viu que eu tive. Orei por aquilo e não deu certo, por aquele outro e não deu certo. Batalhei, dei o meu melhor, Deus, por que não deu certo? Aí você olha para o mundo que nós estamos vivendo, né? Epidemia, e tem gente aproveitando-se disso e polarizando famílias divididas, desemprego, inflação. Fui no mercado hoje, assustei, ontem aliás, não sei quem vai, não sei se aqui você, o homem ou a mulher que vai no mercado comprar comida,
Eu normalmente, eu a Cláudia, né? Lá a gente divide. Mas cheguei lá, o arroz quase que dobrou o preço. Falei, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar comendo o que eu comia antes, fubá e arroz só. Não, arroz não dá mais agora, só fubá. Está tudo muito caro. E a gente fala, que culpa eu tenho nisso? O que eu fiz de errado? Ou então aquela pessoa que vai numa igreja e a igreja promete ser próspera, não ficar doente, ela fica doente, não prospera, dá tudo lá e não resolve, e ela culpa Deus, porque Deus... Aí ela chega para o líder da igreja e ele fala, faltou fé para você. E ela se decepciona não com o líder, mas com Deus. E eu quero desafiar você a pensar em algumas coisas que nos fazem lidar com essa decepção. Se você não passou por isso ainda, você vai passar por isso. Um momento em que você vai se dedicar a orar, buscar, clamar a Deus, entregar para Deus, e não vai ser como você queria. Essa que é a questão. Quando o seu plano não coincide com o plano de Deus. Nem tudo que você planeja, que você se dedica, é plano de Deus. E quando não coincide, você se decepciona, porque não acontece. Não acontece. Eu quero embasar essa conversa, que não é um sermão expositivo, mas é uma reflexão tópica. Em Ezequiel 21:13 diz assim, na nova tradução na linguagem de hoje: estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Às vezes Deus não atende o seu pedido, porque Ele coloca uma outra situação mais difícil para colocar você à prova. Mas eu quero pensar em alguns princípios que você tem que ter para lidar com momentos de decepção. O primeiro deles, vamos ler juntos? Sempre escolha a fé ao invés do medo. Às vezes nós somos tentados a termos medo. Aliás, nós vemos numa sociedade ultimamente que as pessoas colocam medo na gente. Se o fulano ganhar, se o fulano assumir o poder. Espera aí, queridos, quem está no controle? A gente fica assustado, se o presidente não for aquele lá que for eleito nos Estados Unidos, for o outro, vai complicar para o Brasil. Espera aí, mas é ele que, a confiança sua está nessas pessoas ou está em Deus? Quem é que está no trono? A Bíblia está dizendo em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não quer que você tenha medo, Deus quer que você tenha fé. A palavra de Deus tem cerca de 365 vezes a expressão não temas, ou expressões similares a essa. Isso quer dizer que há uma expressão não temas, pelo menos para cada dia do ano que você passa. Deus está dizendo, não tenha medo, não temas, não te atemorizes. Deuteronômio 31:8, Deus fala lá, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Se a sua esperança estava colocada, você está com medo agora porque a sua esperança foi frustrada, você está decepcionado porque não se cumpriu o que você esperava que cumprisse. Não temas, sempre escolha a fé ao invés do medo. Josué 1:9, Josué estava temeroso, porque ele tinha que assumir o lugar de Moisés. Que Deus falou? Não te mandei eu, querido? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Mais à frente em Isaías 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, minha querida, meu querido. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Sempre escolha a fé ao invés do medo. Quando você estiver diante de situações de decepção, de frustração, de desespero, escolha a fé ao invés do medo. Você sabe quem é o seu Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Escolha a fé ao invés do medo.
Lembre-se, há sempre um não temas para você, todo dia que você acordar. Todo dia que você acordar, mesmo que você não lembrar o versículo, você fala, Deus está dizendo para mim, não temas. E eu não vou temer, eu vou seguir em frente. Isaías 41:13 diz, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Diga assim, Deus pega na minha mão direita e me diz, não tenha medo. Deus está dizendo isso para você, não tenha medo de nada. Eu me lembro no começo da epidemia, a gente tinha medo de tudo, né? Eu ainda faço isso, mas não porque é medo, por prevenção. A gente traz coisas do mercado, higieniza tudo. Mas antes era uma neura. Espera aí, queridos, tome cuidado, tome as precauções, mas escolha a fé ao invés do medo. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando. Aliás, já é provado que os lugares que mais há contágio por esse vírus é restaurante e academia. Tem muita gente no restaurante e não está vindo à igreja. Tem muita gente indo nas academias e não estão vindo às igrejas. Então é hora de pensar. Sempre escolha a fé ao invés do medo. Segundo princípio, sempre confie que Deus está ou tem o controle. Não coloque falar está. Deus tem o controle. Deus tem o controle. Aliás, uma teologia que nós cremos é fundamental para a nossa fé, é a crença da soberania de Deus. Deus é soberano, querido. Deus é soberano. É um tema caro para nós presbiterianos, central na nossa teologia. Deus está no trono. Deus está no trono. Eu não me lembro, acho que foi Lutero que dizia assim, eu não sei por quais caminhos Deus me guia. Por quais caminhos eu me guia, eu vou, mas eu sei quem é o meu guia. Deus tem o controle. E eu me lembrei aqui, algumas vezes, às vezes fica temeroso, falamos do medo agora há pouco, por que isso está acontecendo? Se isso acontecer, isso, aquilo lá. Peraí, queridos, vamos lembrar um pouquinho? Se você olhar para a história, se você já leu a Bíblia, pelo menos um pouquinho, algumas histórias, você vai ver que em alguns momentos, Deus endureceu o coração, por exemplo, de Faraó, para deixar o povo lá. Deus mandou um rei ruim para o povo de Israel. Saul, né? O povo queria um rei. Vocês querem um rei? Então tá bom, vocês vão sofrer. Quer. Deus mandou. Deus mandou um rei ímpio. Se você ver a história de Ezequias lá, aí depois Deus aparece, Deus através do profeta Isaías fala com Ezequias e fala, ele vai voltar do jeito que ele chegou. Mas Deus permite situações adversas ao nosso ponto de vista para nos provar, para tratar a gente. Às vezes são situações que querem gerar pânico, mas Deus está no controle, querido. Nabucodonosor, ele achava que estava mandando o mundo, e de repente Deus manda Daniel lá, e as coisas começam a acontecer, e na realidade tudo estava sobre o olhar de Deus. Deus já havia avisado que o povo ficaria cativo 70 anos. Então Deus é quem está no controle da história. Quem tem a rédea da história é Deus. Sempre confie que Deus tem o controle. Olha o que diz em Jó 25:2: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a Ele pertencem. Salmo 75:6 diz: não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um e a outro exalta. É Deus que tem o controle. A soberania de Deus é ponto pacífico para a nossa fé. É pacífico. Deus está no trono, Deus tem o controle, Ele é o Senhor da história, a história é dele. Tudo está projetado. O final da história é positivo, querido. Vai dar tudo certo. Aliás, é o terceiro ponto. Seja paciente, porque não é o fim da história. Altos e baixos, né? Semana passada, na quarta-feira, na Alvorada no Altar, eu contei uma ilustração de um menininho que chegou para a avó. Não sei se o Guto já fez isso. Chegou perto da avó Nadir, da avó Nelly, começou a olhar ela fazer o bolo e viu os ingredientes: ovo, sal, todos aqueles ingredientes. Aí ele falou: vó, posso experimentar? Aí ele pega o ovo. Quem já colocou ovo cru na boca? Já fez isso? Uma delícia, né?
Eu não consigo nem pensar. E o menininho experimentou, credo, experimenta o sal, ai, salgado demais. Aí experimenta o açúcar, isso é bom, né? Chocolate em pó, legal, né? Aí depois a avó fez tudo, misturou tudo aquilo lá e fez aquele bolo delicioso. No final da história o bolo vai ser bom, vai ser gostoso, mas existem algumas intempéries, dificuldades, lutas, tempestades. Mas seja paciente, não é o fim da história ainda. O fim da história a gente já sabe, vai dar tudo certo. Para aqueles que são de Deus, para aqueles que servem a Deus. Eu me lembro de Abacuque. Na época que Abacuque escreveu o seu livro, o povo estava sofrendo. E aí Abacuque ora a Deus em Abacuque 1, verso 2: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Quantas vezes você já orou, Deus? Até quando nós vamos ver isso acontecendo no nosso país, no nosso município? Até quando tanta roubalheira, tanta corrupção, tanto problema na saúde do país, tantas questões a resolver? Até quando, Senhor? Aí Deus fala para Abacuque, no capítulo 2 ainda, um capítulo depois: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. A história está cumprindo, querido. O fim da história é bom. Então confie. Olha o que Tiago 5,7 diz: portanto, irmãos, olha só, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Existe a vida tem, como fala, tem estações. Tem o verão, tem o inverno, tem a primavera, tem o outono. Não tem como você falar: agora esse ano eu não quero mais inverno. Tem como você fazer isso? Também não tem como você evitar algumas coisas que estão acontecendo. Está tudo no projeto de Deus. Mas a Bíblia diz, e eu disse isso essa semana também, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus age em tudo isso para dar certo, tudo. Como a criança lá, o bolo, em todos os elementos. Deus trabalha tudo para que tudo dê certo. O problema, queridos, é que às vezes nós fixamos os olhos nas coisas passageiras, nas coisas que passam, nas coisas que acabam, e aí as coisas não caminham bem. E olha que Paulo diz: fixamos os olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Olha para o que Deus tem reservado para você. 1 Coríntios diz o que tem reservado: nem olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Então não é o fim da história. Seja paciente. Tudo vai caminhar para o bem daqueles que amam a Deus. Não fique decepcionado. Quarta lição. Olhe para alguém do seu lado, se você tiver alguém, diz assim: não tire conclusões precipitadas. Nós somos levados a tomarmos decisões precipitadas. Acontece uma coisa, você nem pensa, já resolve. Eu acho que é por causa disso. Você já conversou sobre alguém, com uma pessoa, sobre outra pessoa? Eu acho que ela é desse jeito por causa disso. Não tome decisões precipitadas. Não tome. Provérbios 25:8 diz assim: não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Não seja precipitado nas suas decisões. Às vezes a precipitação faz você errar, né? Tem um ditado popular que diz assim: quem tem pressa come cru. Não seja precipitado. Numa conversa sobre algo, não seja o primeiro a falar. Assimila tudo aquilo.
Numa situação adversa que esteja passando, não seja precipitado em blasfemar contra Deus ou reclamar de Deus. Pense, reflita, o que você está aprendendo com aquilo? Não tire conclusões precipitadas. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 12: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles, a palavra de Deus. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Provérbios 14:15: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Não seja precipitado. Provérbios 23 diz: compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, meu irmão, não tire conclusões precipitadas, não tire. Quinta lição: descubra e aprenda as lições desse tempo. Às vezes nós somos levados a ficarmos preocupados com o que está acontecendo, mas a gente não aprende com isso. Estava conversando com o Márcio agora há pouco, ele falou assim, ó, eu já levei alguns tombos, tem tombo que eu não levo de novo não. Ou seja, aprenda com os erros, não cometa os mesmos. Tire lições das crises, das decepções, das frustrações. Tire lições. Olha o que diz em Deuteronômio 11:2: lembre-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina do Senhor, o seu Deus, a sua majestade, a sua mão poderosa, o seu braço forte. Aprenda, tire lições com o momento que você está vivendo. O que você tem aprendido? Não vai dar para você falar aqui, mas o que você consegue pensar em algumas lições que você aprendeu com esse tempo? Consegue pensar o que você aprendeu com esse isolamento, com essa crise, com essa epidemia? O que você tem aprendido? O que você tem aprendido? Você consegue listar algumas lições que você aprendeu nesse tempo? É hora de você pensar. Eu, por exemplo, já falei isso em culto. Uma das coisas que eu aprendi a dar valor para as coisas simples. Saber que as pessoas são mais importantes que as coisas. Outra coisa que eu aprendi que é possível viver com menos do que eu achava que poderia ser possível. Terceira coisa, eu aprendi que eu preciso cada dia mais de Deus. Porque Deus, a gente não dá conta da nossa vida sozinho. Aprendi também que quando a gente pensa que tem um controle de algumas circunstâncias, mas nós não temos, é Deus quem tem. Aprendi que no final das contas, o dinheiro não dá saúde, é Deus quem dá. Aprendi que tudo está sob o controle de Deus. Então tem muitas lições que nós podemos tirar. Ao invés de reclamarmos, nós temos que descobrir e aprender lições com o tempo que nós estamos vivendo. Que lições você tem aprendido? Pense aí. Olha o que diz em Isaías 42, 24 e 25. Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei. Às vezes você está passando por uma situação de decepção com Deus, mas a culpa é sua. Você quem decepcionou Deus. Você que não tem tido uma vida que agrade a Deus em algumas áreas da sua vida. E o texto continua, Isaías 42, 25. De modo que ele lançou sobre ele o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. E ele os consumiu e ainda assim não levaram isso a sério. Quantas vezes Deus falou para o povo lá de Israel: não se envolva com ídolos, não se envolva com outros povos, e o povo parece que não ouvia. Deus falou: se vocês fizerem isso, vai vir isso, isso, isso. E eles parecem que não ouviam, e aconteceu exato o que aconteceu. Vinha um exército ruim, oprimia o povo de Deus, levava os cativos, porque Deus permitiu que isso acontecesse para que o povo aprendesse. Se não é pelo amor, como dizem alguns, né? Às vezes é pela dor. Penúltima lição: tenha empatia com todos. Tenha empatia com todos. Há um tempo atrás nós tivemos um PG
em que a Aline falou sobre a empatia, né? Empatia é a ação de se colocar no lugar da outra pessoa, não é ter dó. É você se colocar no lugar daquela pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensa e sentir o que ela está sentindo. É sentir a dor dela. Jesus tinha empatia. Jesus, quando chega para Lázaro, chega e vê a cena de Lázaro morto, sepultado e aquelas pessoas todas chorando, mesmo sabendo o que ele iria fazer, ia ressuscitar. A Bíblia registra que ele olhou para aquelas pessoas todas chorando e ele chorou. Por quê? Porque ele sentiu o quanto aquelas pessoas estavam sofrendo e o quanto aquelas pessoas amavam Lázaro. Deus nos chama para termos essa identificação com a dor da outra pessoa. Às vezes a gente pensa que só nós temos dor. Aliás, quando a gente passa por crise, a gente pensa que só nós estamos naquela crise. E quando a gente descobre, tem muita gente passando por situações muito mais difíceis, mas parece que a gente está fechado no nosso mundo e na nossa dor. Empatia é usar mais os ouvidos do que a boca, é ouvir mais. Ouça mais, fale menos. Aliás, Deus fez uma boca e 2 ouvidos, né? Então acho que é para ouvir pelo menos o dobro. Eu acho que o homem deveria ter 10 ouvidos. Não é? Porque a mulher fala, só que o homem às vezes tem que falar também. Não, a mulher pensa que você está falando para uma estátua. Empatia, usar mais os ouvidos do que a boca. Romanos 15, 1 e 2 diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Quando a gente tem empatia com os outros, a gente começa a descobrir que a nossa decepção é bobeira. Porque a gente começa a se identificar com a dor do outro, e ver as lutas do outro, e participar das crises do outro. Último princípio, e eu quero terminar com este, porque é muito especial. Quando você estiver com decepção com Deus, decepcionado com Deus, porque o plano dele não coincide com o seu, encontre razões para agradecer. Encontre motivos para ser grato. Encontre razões para estar agradecido. Aliás, uma das vontades explícitas de Deus, já preguei isso aqui: deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em vocês, para vocês em Cristo. Em tudo dai graças. Pergunta que eu tenho a você: você tem motivos para dar graças, apesar de tudo que está passando? Não? Tem ou não? Às vezes a gente fala: nossa, mas isso, aquilo. A gente vive rodeado de gente pessimista, que parece que nada dá certo, mas nós temos um motivo de sobra. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Às vezes, não as coisas simples do dia a dia, mas uma coisa assim, que às vezes a gente não observa. Você hoje pode votar ou não? Quem pode votar aqui? Ou seja, você vive num país que tem liberdade para você ir votar e escolher em quem vai ser o governador, o prefeito, o vereador. Você tem liberdade, tem democracia no país, você pode escolher o seu líder. Não é motivo para agradecer a Deus? Aqui os votos não são decididos à bala. Você pode ir lá. Você pode levar sua Bíblia no meio da rua e ler a Bíblia na praça. Motivo para dar graça. A gente já falou da igreja perseguida. Tem gente que, se carregar uma Bíblia onde tiver aí, vai ser preso em alguns países. Só o fato de dizer que é cristão vai ser preso. Você pode respirar hoje pela manhã? Está respirando aí? Tem gente nos hospitais com quadros gravíssimos respiratórios. Você pode respirar. Você comeu, almoçou hoje? Teve comida na mesa. Tem motivos de sobra, querido. Hoje pela manhã acordei. Aliás, ultimamente eu tenho acordado e dado mais atenção a isso. Se você acordar bem cedinho, antes de fazer qualquer coisa, você começa a ouvir. Você vai ouvir a passarada cantando. Eu não sei identificar qual é o pássaro ou outro. Um dia eu vou gravar e mandar para meu pai vai saber. Mas é interessante ver a alegria dos pássaros pela manhã. Aí você abre a janela, aquele sol bonito, você vê a revoada dos pássaros. Aí Salomão, aliás Jesus, compara
vê os discípulos preocupados, não tenham medo, não tem mais, os pássaros, aprende com os pássaros, com as flores. Tenha motivos para agradecer, o dia nasceu, o dia começou de novo, as minhas misericórdias se renovaram sobre você. Você é salvo. Deus te alcançou. A maravilhosa graça te alcançou. Você era aquela ovelha que Deus foi atrás, né? Porque você não estava entre as 99, Deus foi atrás de você. Deus te amou, te transformou, te dá um trabalho, te dá uma renda, te dá um sustento, te dá um lar, te dá uma família. Tem motivos mais para agradecer, né? E outra coisa, queridos, Filipenses 3:20 diz assim: se você ainda resta uma sobra de decepção, a Bíblia diz assim: não fique decepcionado aqui não, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Dias atrás a Cláudia chegou para mim e falou: eu estou com uma saudade do céu. Isso porque a gente nem foi lá, hein? Há quem diga que o primeiro milionésimo de segundo que você tiver no céu, você vai esquecer todas as tristezas que você passou aqui. Então nós temos às vezes algumas crises, algumas intempéries, algumas lutas aqui, porque a gente não chegou na nossa casa, hein, queridos? A nossa casa ainda nós vamos chegar, nós somos passageiros aqui. Tudo passa aqui, é momentâneo. A nossa cidadania está nos céus. Nós somos peregrinos, né? Tem até um hino, né? Peregrinando, ou sou forasteiro. Nós não somos daqui. Por isso que a gente nunca está totalmente satisfeito aqui. Porque você não é daqui, você estará satisfeito quando você estiver com o Senhor Jesus. Então, não fique decepcionado com Deus. Tenha motivos, encontre razões para agradecer. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Se você ainda tem algum motivo para se decepcionar com Deus, apresente a Deus. Deus quer ouvir seu coração. Aliás, a Bíblia diz, tem um livro escrito Lamentações. O que Lamentações diz? São lamentações do profeta Jeremias reclamando para Deus: Deus não está, eu não concordo, estou triste com isso e aquilo. Abra o coração para Deus. Se tem alguém que está disposto a ouvir, é o seu Pai. Vamos orar. Senhor, confesso ao Senhor que muitas vezes, em algumas circunstâncias da minha vida, eu fui tentado a ficar decepcionado, frustrado, a questionar o que o Senhor estava fazendo. Não adianta ser hipócrita e dizer que não foi isso. Muitas vezes eu não compreendi o que o Senhor estava fazendo. Depois de algum tempo, de muito tempo, de passar por aquela circunstância, eu olhei para trás e eu compreendi que a sua vontade era boa, perfeita e agradável. Que o Senhor estava no trono, Senhor, sempre esteve. O Senhor está no trono. Que o Senhor me ajude, Senhor. O Senhor ajude cada irmão, cada irmã que estão aqui a escolher a fé ao invés do medo. Quando ele for levado a ter medo em alguma circunstância, em algum momento da sua vida, que ele escolha a fé. Nos ajude, Senhor, a confiar que o Senhor está no controle. O trono é do Senhor, o trono está ocupado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos pacientes, porque ainda não chegou o fim da história, e nós cremos que a vitória virá em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a não tomarmos ou tirarmos conclusões precipitadas, Senhor. Nos ajuda a aprender com as lições do nosso dia a dia, nas nossas crises, a não repetirmos as mesmas falhas. Ó Deus, nos ajuda a termos empatia com as outras pessoas, a nos identificarmos com a dor das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a encontrarmos tantas razões que temos para agradecer ao Senhor. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Oro por aquele, Senhor, por aquela e aquele que por um acaso ainda está com uma crise muito difícil, uma situação que orou por alguém que estava doente e essa pessoa não foi curada e o Senhor levou. Talvez entrou vários questionamentos no seu coração. Ó Deus, conforte esse coração e permita que essa pessoa entenda o que ela está passando. Ore por alguém que perdeu um relacionamento, se dedicou para manter esse casamento e por alguma situação perdeu esse relacionamento. Oro para que o Senhor toque nesse coração, abra os olhos. O Senhor que é um Deus das novas oportunidades, dá novos recomeços para essas pessoas.
Em nome de Jesus. Dá força para essa pessoa que está frustrada, que teve um histórico difícil até agora. Já ouviu tantas coisas, mas parece que a vida não caminha. Transforma essa vida. Em nome de Jesus.